Gringos estão chocados com o Brasil. E o motivo vai te surpreender. De apoio verdadeiro à liberdade no dia a dia, o que eles descobriram aqui tá fazendo muita gente repensar tudo. Mano, a gringa basicamente ficou chocada com a diferença absurda entre o Brasil e o Canadá. Lá, segundo ela, é só inveja, comentário tóxico e gente tentando te derrubar. Já no Brasil, ela sentiu apoio, carinho e torcida genuína pelos sonhos dela. Porque eu acho que os brasileiros são os melhores. Pra quem não sabe, eu comecei a postar nas redes sociais há 2 anos. Eu comecei com uma gringa no Brasil. E quando eu voltei pro Canadá, eu comecei a trabalhar como criador de conteúdo para uma empresa. É lá que eu percebi as diferenças enormes entre comunidades brasileiras e comunidades daqui. Aqui parece que as pessoas têm inveja de quem conseguir coisas na vida. E todos os influenciadores aqui, mesmo que tem, muitos seguidores, uma comunidade grande, parece que ninguém tá torcendo pra pessoa conseguir os sonhos dela. É muito bizarro. Por exemplo, os vídeos que eu faço pra essa empresa, eu nem leio os comentários de tanto merda as pessoas falam. Eu até vi comentários de pessoas anônimos falando mentiras sobre mim, do tipo, eu já encontrei ela numa festa e tal, ela tava super snob em cima de todo mundo, era muito estranho. Eu nem vou em festas, isso nunca aconteceu. E qualquer pessoa que me conhece sabe muito bem que eu não sou desse jeito. Eu não sei porque as pessoas são assim aqui, mas é muito bizarro. E no Brasil é o contrário. As pessoas estão torcendo pra você conseguir seus sonhos. Eles comentam seus vídeos, só haha, foi engraçado, você foi linda no vídeo. Igual você comentaria numa postagem de uma amiga sua, sabe? Quando um criador de conteúdo no Brasil posta algo sobre um sonho que realizo, todo mundo tá parabéns, todo mundo estão amigos. Isso eu adoro dos brasileiros. Vocês torcem pelos outros, vocês são uma comunidade de verdade, vocês querem o bem-estar das outras pessoas. Vocês entenderam que não é porque alguém tá conseguindo algo na vida deles que isso coloca sombra no seu caminho. E aqui as pessoas ainda não entenderam isso. Então, continuando a ser essas luzes e de mostrar o que é amor pelo outro de verdade. O mundo precisa muito mais disso. Isso aqui é muito Brasil raiz, irmão. O brasileiro pode até não ter tudo, mas tem algo raro, energia boa. A gente vibra com a vitória do outro como se fosse nossa. Isso cria uma comunidade forte, leve e humana. O Brasil realmente é um país maravilhoso. Você vê isso nas postagens dos gringos, fazendo a comparação dos seus países de origem. Então, não posso dizer que Europa ou outros países não são legais, né? Lá tem muita coisa legal, tem muita história, tem muita coisa legal para ver, sabe? Tem muita coisa lá, legal também, gente. Mas para nós norte-europeus, é muito gostoso aquele clima, sabe? Especialmente no Nordeste, nossa, você sai e pode sair de bermuda, pode sair de camisa. E em meu país não pode fazer isso não, sabe? Tem só alguns dias ou vamos dizer uns meses no ano que você pode fazer isso. E só por conta disso já é legal. E em geral também muitas pessoas aqui são legais, você nem conhece, dá pra falar com eles na rua e tal. Então essas são as coisas legais, né, para nós. Aqui é engraçado demais. O cara fala que quer sair do Brasil e a esposa britânica quase entra em pânico. Ela começa a listar tudo de ruim lá fora e deixa claro: você pode ir, eu fico. No fim era só brincadeira. Falando pra minha esposa britânica que quero ir embora do Brasil. Why if we go back to the UK? Why? Or if we, I don't know, I was thinking, money maybe, Oh, just stop it. What's it? What? So we can struggle. I like life here. Why would you want to do that to yourself? No, I was thinking maybe it'd be good for us to go back now. I mean, we stayed here for... This is such a wrong moment to go back. Why would you want to go back? I don't know. Life is so much better here. Why would you do that to yourself? You're gonna freeze to death. You're gonna eat bad food. No, You're I would gonna say... struggle with money because it's more money, but shit's No. expensive. No, I'm really considering we should go back, It's like, I don't want to be here. You can go back, I'm staying here.
I'm joking. I was recording. I'm joking. Fucking do that to me. I'm joking, baby. Come here. Mas olha o detalhe. Até quem vem de país de primeiro mundo não quer largar o Brasil fácil assim. Isso mostra que o Brasil não é só lugar, é sensação. Quem vive aqui sente algo que dinheiro nenhum lá fora compra. Brasileiros, tenho uma pergunta para vocês. Quando eu falo de que país você acha que eu sou? E óbvio, porque primeiramente eu comecei a aprender português brasileiro há 8 meses. Sim, e eu acabei de passar 2 meses no Brasil. E óbvio que não venho de um país, essa palavra é difícil, enfim, não venho de um país que fala português e nem falo fluente, mas tô curiosa e quero melhorar também, então pode ser brutal. Aqui é um safe space. A mina fala algo simples, mas poderoso. No Brasil ela se sente livre, pode sair de trança, de chinelo, do jeito que quiser, sem aquela pressão absurda. Aqui, segundo ela, cada um vive sua vida sem ficar julgando. Coisas que eu faço vivendo aqui no Brasil com relação à beleza. Primeiro, aqui no Brasil eu me sinto à vontade de, por exemplo, ir até o mercado com essas tranças assim. Que em Angola essas tranças eu faço para dormir. Segundo, aqui no Brasil eu saio com chinelas havaianas para ir até o mercado. Terceiro, que eu não vou mostrar, mas eu saio sem sutiã. Mas assim, a maior de todas que me conforta bastante é poder sair com essas tranças e saber que não serei julgada. Se sou julgada, não sei, né? Mas, todos mandam lixar, cada um tá na sua vida. Vou ao mercado com essas tranças. Brasil, obrigada. Isso mostra o nível de liberdade social que o Brasil oferece. Não é sobre aparência perfeita, é sobre ser você mesmo. Essa leveza no dia a dia faz o país ser mais humano, mais acolhedor e muito mais confortável de viver. O gringo chegou achando que ia ficar pouco tempo e simplesmente decidiu estender tudo. Se apaixonou pelo ritmo, pela dança, pela estrutura, pela vibe de São Paulo. O cara entrou num flow tão bom que não quis mais sair. I'm choosing to stay in Brazil longer. Here we go. I had no idea when I came here. I had a one-way flight to Sao Paulo and I thought, okay, I'll be here for like a month and a half. I'm training in Zouk and then I'll head onwards. My plan was originally to head to Mexico in February. There's that big art fair, Sonamaco, in Ciudad de Mexico in early February. It's like the Art Basel of Latin America, I would say. And then in late February, there is Zouk MX in Playa del Carmen. So I was planning for February to be in Mexico. And then I arrived here in Sao Paulo, which is the capital for Brazilian Zouk. And many of the top Zouk artists and teachers in the world come from here. And so the Zouk socials that you go to here, a lot of the local dance community is incredible. They're all very high level dancers. So yes, you can take classes and such, and even just dancing socially here, I'm leveling up fast. So yeah, I'm choosing to just stay here. Like, why add more movement for what? Like, yes, being in Mexico City for Sonamaco would be fun, but I'm in a space of really doubling down on expanding my business, expanding my brand, focusing on everything. My wellness, my fitness, my business, all these things. And the thing is, when you add movement, especially just like, 2 weeks here, 2 weeks there, it's added logistics. It is a disruption. And I've been nomadic for 10 years, so I know. So I'm in a great rhythm here in Sao Paulo.
I have the Soho House here. They have a beautiful, huge gym here. They have not only a bunch of gym equipment, but they also have like a dance studio, yoga studio room, which I just like use to do my own practice all the time. And they'll open a sauna very soon, like within the next few weeks. So then it's perfect, and I have that walking distance from my Airbnb. And then I also am training in Zouk, so it's perfect. So I am maxing out my allowed stay here. I flew into Brazil on my British passport, which means I didn't have to get a visa. On my American passport, I would have had to get a visa, but I didn't on my British, and I get 90 days. So I will be here for that max amount. I'll be here until March 8th. I'll be here for Carnival. I don't have like concrete plans for that, like I'm not attached. I don't have to go to Rio for that. I don't have to go to Bahia. I'm here to deepen my understanding of Portuguese, deepen my skill set in Zouk, and just get in a really good rhythm. And I'm already connected with this woman who I'm going to be renting. I've connected with her on Airbnb, and she's lovely. Like it's just, things are really falling into place, which feels really nice. And I already know that I'll keep coming back to Sao Paulo, So yeah, I've got a great Airbnb locked in for when I come back. Oh, I head to Rio soon. So I'm heading to Rio. I'm taking an overnight bus on the 2nd. I arrive there the morning of the 3rd, and I'll be there. I haven't booked my travel back to Sao Paulo yet, but I plan to be there through the 12th. And then on the 12th, I'll book another overnight bus from from Rio back to Sao Paulo. So, yay! Big update. And who knew that when I arrived here, I would be like, yeah, let me spend 3 months. That's the longest in a while that I've stayed in one space, actually. Because, I would say that Mexico City last year was the place that I stayed the longest, which was 2 months, whoop-de-doo. I guess now also I'm staying in Brazil for 3 months, but it's also between different places. Maybe I'll go to Bahia. Maybe I'll do a small trip there to Salvador. I'm not sure. Let's see. Bye. Isso é o Brasil sendo Brasil. Te prende sem você perceber. Aqui tem cultura viva, movimento, oportunidade e uma energia que faz a pessoa crescer. Não é só turismo, é transformação real na vida de quem se permite viver isso. Ela diz que ama morar no Brasil, mas também desabafa sobre ataques que recebe ao falar de choque cultural. Explica que diferenças existem em qualquer lugar e critica a falta de conhecimento de quem julga sem entender. Você gosta de morar no Brasil? Sim, gente, eu gosto de morar no Brasil. Eu gosto. Brasil é um país maravilhoso, sabe? E, sinceramente, o que deixa o Brasil mais gostoso é os brasileiros, né? E é isso, vamos conversar. Uma coisa muito interessante também aqui do Brasil deixa eu lembrar, muita coisa, né? E eu faço vídeos aqui, né, no internet, né, falando sobre minhas vivências, mas infelizmente as pessoas não estão levando, tá sempre me atacando aqui, gente. Muitos brasileiros precisam muito estudar mais, sinceramente, com todo respeito, o que é choque cultural, quando a gente fala sobre choques culturais. Por exemplo, você é uma brasileira que mora no Brasil. Amanhã você quer se mudar para Inglaterra. Quando você chegar lá, você vai experienciar o quê? Um choque cultural. Que é o quê? Uma coisa que você é tão acostumado a fazer no Brasil, lá não é tão comum. Ou coisas que ele está fazendo lá não é tão comum aqui no Brasil. E você tem direito de falar, meu Deus, eu tive esses choques culturais, hein? Mas agora eu estou acostumada. Entendeu? Aí quando eu faço esses vídeos, as pessoas não entendem um básico do básico, sabe? Eu e o meu amigo, a gente fez um vídeo aqui falando sobre choques culturais, né, que a gente tinha quando chegamos aqui no Brasil. Eu falei e ele falou sobre questão de arroz e feijão. Porque aqui no Brasil a gente come arroz e feijão quase todos os dias, como almoço e jantar. É ruim? Claro que não é ruim, é uma delícia. Mas uma pessoa que chega a primeira vez aqui, vendo que é um tipo de refeição, um prato principal do Brasil, fica com choque. Igual a Argentina, lá eles comem bastante batata. E você brasileira pode ter um choque também de ver que lá não come muito arroz e feijão.
entendeu? Mas eu sendo uma africana fazendo esse vídeo, vai ver os comentários, eu tinha que apagar várias. Mas lá na África vocês passam fome, entendeu? E é tão complicado de ver que muitos brasileiros não sabem que a África não é um país, é um continente. 54 países, coloquei em um, falar que passa fome. Aqui no Brasil passa fome. Ontem eu fui para metrô, eu vi um pai com uma pessoa com um filho no frio pedindo moeda, entendeu? Aqui no Brasil passa fome, em todo lugar passa fome. No metrô, no farol, pedindo esmola, entendeu? Porque tudo é sempre achando que a África é o pior. Aqui no Brasil tem sofrimento, tem pessoas que não têm dinheiro, tem pessoas que passam por tanta perrengue e faz parte da vida. Você compara tudo, entendeu? Tem pessoas que vivem bem na Nigéria e pessoas que não também, entendeu? Vai estudar. Só gratidão. Beijos. Aqui entra um ponto importante. O Brasil é incrível, mas ainda precisa evoluir em consciência. Quando o brasileiro entende o mundo, ele cresce, e quando cresce, valoriza ainda mais o próprio país sem precisar diminuir o outro. O gringo fala sobre segurança e quebra um mito forte. Sim, existem lugares perigosos, mas o Brasil não é esse caos todo que vendem. Ele compara com o Canadá e diz que lá também tem problemas sérios atualmente. Today I would like to talk about safety in Brazil. As you know, a lot of people out of Brazil know this country as a pretty dangerous place to stay in. Why? Because the news are selling Brazil that way. And yes, of course, in Brazil there are some places pretty dangerous. However, it would be wrong to talk about the whole country because Brazil is huge. And I'm here a bit more than 3 years. And I can say that I feel in Brazil pretty safe. I stayed in São Paulo, I stayed in Foz do Iguaçu, Maringá, Iguape, Piracaia, and now here in Porto Alegre, and thanks God I didn't have any problems. Of course, there are things happening, especially in big cities, and it's everywhere in the world. And to understand if the place is pretty dangerous, I think it only comes by comparison. Let's say I can tell you that we were living in Canada and we came back from Canada to Brazil, and one of the reasons was safety. Unfortunately, in Canada, yes, Canada is a beautiful country itself, but there are some things which is really unacceptable. For example, like in public transportation, you don't feel safe anymore. And for sure, you saw already on TikTok and everywhere in social media what happened to Ukrainian girl in US, and like that girl was killed. Irina Zarutskaya, she was killed in metro. She was stopped. So the same things are happening in Canada, and I see it more as a political thing. Of course, it's allowed by politics. So mentally ill people are just freely walking on the street, or a lot of homeless people, no one doing anything about that. And I'm not saying that all homeless people are bad, but the thing is there are a lot of psychologically mentally ill people on the street, and if something is gonna happen to you and you will try to protect yourself, it's gonna be your problem and you will be in trouble. You will be accountable for the situation, not the person who did the problem. So here in Brazil, like in public transportation, you will never see homeless people, or like those who are using some things and so on. So and yes, on the streets, let's say in São Paulo, of course, you need to keep like lower profile depending on where you are, but I can say that in general I felt pretty safe. So this is like my opinion about safety in Brazil. In some places you have to be more careful. I'm not really sure about like Rio de Janeiro or like Nordeste, Northeast and so on, because I've heard that there are more violent places, but to talk about the whole Brazil, that it's a dangerous place to live, it would be wrong. So. Isso desmonta uma narrativa global. O Brasil não é perfeito, mas também não é esse vilão que pintam. Quem vive aqui entende, com atenção e consciência dá para viver bem, e muitas vezes até melhor que em países considerados seguros.